Concedo a palavra à questão de ordem, artigo 14, senador Flávio, 1 minuto. Um minuto, já consumiu 10 segundos. Veja se voltou. Oi, alô, oi. Um minuto lá, 1 minuto. É só para falar o seguinte, tudo que o Brasil não precisa é desse ódio que a gente viu aqui de cima da tribuna agora. Eu quero falar que, se for a vontade de Deus, eu vou governar esse país para todo mundo, inclusive para quem me xinga daquela tribuna com um monte de mentiras e calúnias. Mais amor, por favor, gente. Vocês vão para aquela tribuna e cometem crimes. Eu nunca fui condenado a nada, nunca teve processo criminal iniciado contra mim, diferente do chefe delas, o Lula. Esse sim, condenado em várias instâncias por roubar o Brasil, por roubar nossas estatais e principalmente por roubar a esperança do povo brasileiro. Ninguém mais vai cair nessa ladainha e nessas falsas promessas, nessas mentiras de Lula. O povo hoje sofre, passando fome, e a gente vai cuidar de quem precisa de verdade. Povo brasileiro, vou abraçar e vou cuidar de vocês, independente da sua preferência política. Um abraço a todos e vamos derrubar o veto ao projeto da dosimetria. Peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário. Para continuar a lista de oradores inscritos, por gentileza. Peço atenção do plenário. Flávio, presidente. Por favor, deputado Marcel Van Hatten. Presidente, eu peço inclusive Vossa atenção Excelência, também no plenário de Vossa Excelência. Olha só, presidente Davi Alcolumbre. Sabe o que está acontecendo aqui? Vossa Excelência quebrou a narrativa do PT. Acabou com a narrativa da esquerda. Sabe por quê? Porque eles vieram aqui... O tempo de Vossa Excelência já está contando. São 3 minutos, né? 3 minutos, por favor. Vossa Excelência veio aqui e deu a decisão mais correta legal e constitucionalmente de separar os crimes hediondos de acordo com a aprovação do Lei Antifacção. E o PT, para prejudicar quem está sendo injustiçado, por exemplo, do 8 de janeiro, nesses processos abusivos, está disposto, o PT, o PSOL, os outros partidos, a fazer uma questão de ordem para desfazer a decisão de Vossa Excelência, para que o veto a ser apreciado inclua os dispositivos que vão diminuir a pena para feminicidas, que vai diminuir a pena para estuprador, para criminoso hediondo. O PT, para continuar na sua narrativa, os apoiadores do Lula, deputado Paulinho, só para continuar na narrativa falsa, mentirosa, de que alguém aqui está querendo beneficiar criminoso hediondo, fez uma questão de ordem para desfazer a decisão corretíssima de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, de prejudicar a parte que foi aprovada na lei antifacção e só votar a parte da dosimetria. Eu vou repetir. Se a questão de ordem da esquerda for admitida por Vossa Excelência e derrubarmos o veto da dosimetria, os criminosos hediondos serão beneficiados pela esquerda. Estuprador, aliás, sempre são aqui, né? Quando a gente propõe aumento de pena para estuprador, o PT vai contra. A gente propõe que o pedófilo tenha castração química, o PT vai contra. A gente propõe progressão de regime maior, ou seja, dificultar, ficar mais tempo preso. Quem mata a mulher, o PT diz que só pode ser quando é reincidente, só pela segunda vez. Presidente Davi Alcolumbre, parabéns, Vossa decisão não foi só salomônica, porque essa caberia, inclusive, esse adjetivo caberia à vossa decisão, mas foi mais do que isso, foi legal, constitucional, e o que o PT e a esquerda estão aqui desesperados é que Vossa Excelência quebrou a narrativa deles. Eles quiseram imputar na direita, em quem está defendendo, na verdade, direitos humanos, aqui, que é quem está defendendo a derrubada do veto da dosimetria, quem está defendendo justiça, que nós estaríamos defendendo criminosos hediondos. Pois bem, com a questão de ordem deles, se Vossa Excelência acatar, e não deve acatar, quem vai beneficiar estuprador, feminicida, torturador e criminoso hediondo é a esquerda. Parabéns, presidente. Antes de eu passar a palavra para uma questão de ordem, a deputada Talíria Petroni, pela liderança, a deputada Talíria Petroni para uma questão de ordem. Alô? Obrigada. Minha questão de ordem se baseia no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo, combinado com o artigo 412, inciso 3º do Regimento do Senado, que trata do princípio geral do processo legislativo e que diz que há uma impossibilidade de prevalência sobre a norma regimental
de acordo de lideranças ou decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade. E, com todo respeito a Vossa Excelência, senador Davi, presidente, a decisão de ignorar os vetos anteriores a esse veto foi tomada a partir, sei lá de quê, da cabeça de Vossa Excelência, ignorando um dispositivo regimental. E queria aproveitar, preciso fazer uma consideração, eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem metade do seu território da região metropolitana dominada por milícias, metade. As milícias extorquem comerciantes, aterrorizam população, vendem drogas, aliadas a facções de drogas. E a gente tem aqui um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, do meu estado, berço do bolsonarismo, mas também berço de muita resistência, que, quando foi deputado estadual, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime. Deixou em seu gabinete por anos, a mulher dele, a mãe dele, miliciano, matador, torturador. Mas, mais do que isso, ele defendeu explicitamente, enquanto deputado, as milícias. Ele, quando a Patrícia Scioli, juíza, foi assassinada por milicianos, olha o que ele tuitou, é só ir lá, está no Twitter dele até hoje, que Deus tem essa juíza. Mas a forma absurda e gratuita com que ela humilhava policiais nas sessões contribuiu para ter muitos inimigos. Aí agora quer falar que quer cuidar do povo brasileiro, nunca cuidou do Rio de Janeiro, nunca cuidou de enfrentar o crime organizado. Aliás, tudo indica que é parte do crime organizado e tem tudo a ver com o tema da anistia. Porque defender golpista, defender anistiar golpista, defender reduzir pena para o pai dele, que é acusado e condenado, preso, por liderar uma organização criminosa, por atentado ao Estado Democrático de Direito, é a mesma coisa que defender miliciano, coisa que aquele que quer ser presidente do Brasil sempre fez. Nesse sentido, eu peço que a gente se atente ao regimento e não vote esse veto absurdo, vote os vetos anteriores a esse, que tem que ser mantido, como foi pelo presidente Lula. Só uma atenção a Vossa Excelência. Está muito difícil, porque a presidência tem que conduzir a todo instante, tentando minimamente, Vossas Excelências são todos e todas autoridades do Poder Legislativo do Brasil. Quando um parlamentar suscita uma questão de ordem para a presidência, eu consulto a secretaria para tentar entender a questão de ordem, para que a presidência possa tomar um encaminhamento. A questão de ordem, infelizmente, em parte está servindo para fazer pronunciamentos e discursos. Então, e às vezes dos dois lados. Então, se for questão de ordem, eu peço por gentileza a Vossas Excelências, que Vossas Excelências suscitem a questão de ordem dentro das regras. Porque se eu cortar o microfone, eu que vou ser descortês, deselegante com as pessoas que solicitaram um artigo regimental para a presidência e que não fizeram, com base no artigo do regimento, a questão de ordem devida. E aí vai ficar agora, se eu for dar questão de ordem e virar discurso, vai ficar ofensas ou ataques de um lado e de outro que não vão engrandecer o debate. Eu queria que Vossas Excelências, se fosse possível, pudessem engrandecer o debate do ponto de vista daqueles que apoiam a manutenção do veto, do ponto de vista daqueles que apoiam a derrubada do veto, porque esse é o processo legislativo na essência e na plenitude. Eu só peço a Vossas Excelências isso, senão eu peço para os assessores acompanhar a questão de ordem, e me chega de novo novamente à mesa, por conta das manifestações pessoais contra um congressista, solicitando novamente pela ordem, uma questão de ordem com base no artigo do regimento. Acaba que eu vou, novamente, vai dar, daqui a pouco outro vai falar do outro. Por favor, conceda a palavra 1 minuto para o senador Flávio. Eu não falei o nome do Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. A carapuça serviu, senador. Eles agora querem censurar a palavra do parlamentar no plenário. Então, Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. Você tuitou isso ou não, senador? O senhor tuitou isso ou não? Tuitou ou não? Está todo cortado, todos os microfones aqui. Não existe isso. Não existe isso. Não pode. Está todo mundo passando dos limites. Está impossível isso aqui. Está todo mundo entrando na família das pessoas, na vida íntima das pessoas. Por favor. 1 minuto ao senador Flávio. Davi, obrigado, presidente Davi. Eu estou aqui apenas respondendo
às acusações criminosas e mentirosas que são feitas por pessoas desesperadas e despreparadas. Eu quero falar que o problema, presidente, não sou eu que homenageei um policial 20 anos atrás, quando ele era um atirador do BOPE, um grande exemplo para sua tropa, 20 anos atrás. O problema é hoje em dia essas pessoas estarem defendendo os maiores bandidos que esse país já teve, depois de tudo que ficou provado contra ele, alguém que sempre foi o presidente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mensalão 2003, presidente Lula. Petrolão 2007, presidente Lula. Caso Master agora, presidente Lula. Roubo dos aposentados de INSS, presidente Lula. Presidente, nós vamos acabar com essa carga tributária altíssima, altos impostos, roubalheira, corrupção, porque o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade com a gente. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. Eu vou pedir desculpa a Vossas Excelências. Se Vossas Excelências, independente de governo ou oposição, entrarem num assunto que não for do regimento, eu vou cortar o microfone. Boa tarde a todos. Olha, a data de hoje é uma questão de justiça. Acima de tudo, é uma questão de justiça. Nós acompanhamos o drama dos condenados do 8 de janeiro. Primeiro, julgamentos que tecnicamente foram reprováveis porque não houve individualização das condutas. Foram julgados no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado. Na verdade, foram ali mantidos para garantir uma condenação. Os advogados tiveram dificuldades para fazer suas defesas. Aliás, não puderam fazer defesas presenciais em sustentação oral. E depois, pessoas muito simples receberam penas absurdas. 14 anos de prisão para Débora do Batom, 16 anos de prisão para Sônia Posa de Guarapuava, penas dessa magnitude também fixadas lá para Fátima de Tubarão, para ficar com alguns exemplos. Eu e minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, visitamos algumas dessas pessoas aqui em Brasília, logo no início, e visitei também lá no Paraná. Destaco aqui a própria senhora Sônia, que visitei lá no Complexo Penal em Piraquara, há muito tempo atrás, e quando eu encontrei, me deparei com uma pessoa absolutamente simples, 67 anos de idade, nunca fez mal a ninguém, nunca fez nada de errado na vida, estava presa desde o dia 8 de janeiro e, do outro lado, condenada a 16 anos de prisão. Eu sempre fui um juiz duro. Eu interroguei Fernandinho Beiramar, condenei a quadrilha do Beiramar, mandei para a cadeia grandes chefes de organização criminosa, enfrentei a corrupção do PT. E aqui, a população sabe disso, já está no imaginário popular. Tivemos esse episódio ilustrativo da faixa de ladrão, que foi retirada pela Polícia Federal porque se fez uma associação imediata ao presidente Lula. E aqui nós temos que dizer a verdade. Foi durante os governos do PT que tivemos os maiores escândalos de corrupção da nossa história. O Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A Operação Lava Jato, na qual a Petrobras foi saqueada. E o Lula sempre passou a mão na cabeça dos criminosos. Chamou para perto deles de volta condenados no Mensalão, pessoas que foram processadas, inclusive no caso do Petrolão. E agora, nessa mesma legislatura do Congresso, nós vimos o que foi a atuação do PT, sempre votando a favor de criminosos comuns. Esse veto que o Lula fez é um veto cruel, porque ao contrário de beneficiar criminosos, beneficia pessoas simples, pessoas inocentes, alguns que se excederam lá no 8 de janeiro, mas jamais mereceriam uma pena desse tamanho. Não podemos aceitar discursos como foram feitos aqui, querendo transferir a responsabilidade do escândalo do Banco Master para outras pessoas. Nós sabemos quem trabalhou, o PT trabalhou para não ter essa investigação, assim como trabalhou para abafar a CPMI do INSS. Nós temos hoje um dever moral, um dever de justiça de derrubar esse veto, além de tudo injusto, imoral e que reflete essa inversão de valores do Partido dos Trabalhadores, do Lula. E eu tenho certeza que, assim como ontem, essa vai ser uma grande vitória e o prenúncio de vitórias maiores. Tenho certeza que se pavimenta também o caminho para que o nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, seja vitorioso nas eleições de outubro e possa introduzir as reformas que o país precisa e enterrar de uma vez a era do PT. Uma era na qual nós vimos países que estavam mais ou menos na mesma situação como nós, a China e a Índia, decolarem, enquanto que o Brasil ficou para trás por conta da corrupção do PT,
por conta das políticas públicas de ineficiência econômica do PT, por conta do atraso trazido pelo PT. Essa página da história está sendo virada. Muito obrigado.